Deus nos criou com esse impulso criativo. Todos os mamíferos ou todos os humanos gostam de brincar. E claro que isso tem limites também. Acho que todo mundo já viu uma pessoa que não sabe parar de brincar, que não sabe a hora de trabalhar, de levar a vida a sério. Mas não há problema em a gente entender que a diversão ela funciona como uma espécie de um pequeno parênteses na vida comum. A gente tá numa conversa séria, numa reunião de trabalho, alguém faz uma piadinha, quebra o clima, fica bravo com o São Paulo na Libertadores, e isso quebra Ontem deu certo, né? Ontem deu certo. Eu tava preocupado, mas andou bem. A ideia de que o crente, ele é capaz de desfrutar das coisas boas do mundo melhor do que o descrente. Como é que pode ser, então, essa relação saudável e até que glorifica a Deus, a diversão? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. E hoje, nessa mesa abençoada, tô recebendo um convidado aqui que eu queria já conversar há muito tempo. Eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Um dos principais motivos que é um São Paulino que tá aqui. Aí você vai ver o que vai acontecer aqui quando dois São Paulinos se juntam aqui nessa mesa abençoada. Gente, antes da gente começar o nosso papo aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se inscreve aí no canal. Tem um monte de gente, ó. A gente pega as estatísticas aí, tem gente assistindo que não se inscreveu. Isso é um crime cibernético, né? Que você pode ser preso a qualquer dia. Então, se inscreve aí para você poder receber tudo que a gente está produzindo. E a promessa que a gente faz é que a gente sempre vai fazer algo de qualidade aqui para te deixar mais parecido com Jesus. Essa é a nossa missão. Beleza? Combinado? Então, vamos embora. Podcast de hoje. Emílio, Garofalo. Isso, Garófalo. Garófalo? Isso. Ah, tem um acento ali. Tem um acento secreto, ele fica ali oculto. Mas que origem é? É italiana. Italiana? Isso, sul da Itália. Espanhol. Sul da Itália, região de Nápoles. E tem família, assim, pra lá? Tem os antepassados, né? Bisavô que veio de lá. Mas um pouquinho mais distante. Um pouquinho mais distante. Chegou a tirar a cidadania, assim, não? Sim. Fez? Sim, já resolvido o processo aí. Legal. O italiano é um dos melhores, né, assim, hoje no mundo, a cidadania, né? Assim, um dos com mais acesso, assim, né? Dá muito acesso, muitos países que você não precisa de visto e tal. Traz várias facilidades, realmente. Agora parece que eles deram uma complicada a mais, assim, parece que eles deram uma diminuída. Acho que tinha muita gente pedindo. Acho que eles apertaram a regra um pouquinho agora, mas o meu, felizmente, foi antes dessa apertada. Que bom. Ó, o Emílio é pastor da Igreja Presbiteriana, Semear em Brasília, professor visitante, CPAJ em São Paulo, é formado em comunicação social. Se tiver uma coisa desatualizada que você fala pra mim. Beleza. Comunicação social e jornalismo pela Universidade de Brasília. Isso. Ele obteve o grau de doutor, PhD, em estudos interculturais pelo Reformed Theological Seminary, Jacksonville, Mississippi, e concluiu o mestrado em divindade em Greenville Presbyterian Theological Seminary, na Carolina do Sul. Mas é conhecido principalmente pelos seus livros aí, com títulos, eu digo com títulos peculiares. Né? Por exemplo, Isto é Filtro Solar, né? Que aí é um livro sobre Eclesiastes. Isso mesmo. Né? Redenção nos Campos do Senhor, Ruth, né? Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. E muito bom. Futebol é bom para cristãos. Sim. Vestindo a camisa em honra. Vamos começar por esse aí, né? Pode ser. Futebol é bom para o cristão. Poxa, meu avô falou o contrário pra mim, meu avô que era da Assembleia de Deus. Ele falou que ia te afastar de tudo, né? Eu vi no contexto... eu não estive tão inserido, né? Mas meu pai já estava mais ali... meu avô era pastor da Assembleia de Deus, assim, e na época do meu pai falou, não, futebol é pecado, não pode e tal. Fique longe disso. Futebol, mundano, coisa assim. baralho, essas coisas. Sinuca. O trio, né? Exato. Por que desse livro, né? Foi o primeiro? Não, ele não foi o primeiro que eu publiquei, mas ele é baseado no tema que eu fiz no doutorado, que foi sobre... No doutorado eu quis estudar essa questão de o amor humano pela diversão, pelo entretenimento. Ok. Da onde vem isso, biblicamente falando? Por que nós somos criaturas que a gente inventa jogos, brincadeiras, esportes, piadas, a gente faz uma tirada numa reunião de trabalho, a gente tira férias, da onde vem esse amor humano? E também investigar se ele é legítimo ou ilegítimo, até que ponto, biblicamente falando. Então eu fiz uma análise a partir da criação, que é a de redenção, né, a lente bíblica de enxergar para a realidade, tentando entender de onde vem essa criatividade humana para inventar jogos. Qualquer cultura da Terra tem. É verdade, né? Toda cultura tem brincadeiras, tem piadas, tem seus esportes, ou seja o que for. Também daí parte do trabalho entendendo a queda e como que ela afeta isso.
como que algo que a gente poderia criar bem, mas vira fonte de vício, de idolatria, de destruição. A gente está vendo aí escândalos ligados às bets e quanto a gente está perdendo a vida nessas coisas. Então, e as brigas de torcida, né? Que foram uma realidade no Brasil. Verdade. Então você vê, muita gente que tem sempre críticas contra o esporte pega por esse lado. Conhece pessoas que perderam tudo nas apostas, ou que perderam a vida numa briga de torcida, ou tem um tio que fez isso ou aquilo. Mas também redenção. Por que e como que a gente vê na diversão ou no entretenimento, no lazer, algo do anseio humano por um tempo novo em que as coisas não são tão quebradas mais, onde o mundo parece funcionar melhor, onde a gente pode deixar por algumas horas aquelas agruras da vida cotidiana e simplesmente viver, seja nos 2 horas vendo um filme com a esposa amada, ou com o namorado, ou com o que for, ou num tempo de um jogo de futebol, você está jogando bola, correndo atrás da bola ali, e 1 hora passa em 5 minuos. Ou quando você está na praia e a vida, se eu fui triste, nunca me lembro, né? Nem me lembro de ter sido. Por que isso, né? Então, o meu trabalho final de curso foi tentar estudar esse assunto. E usei o futebol como um estudo de caso. Qual dos... No doutorado no Reformed. No Reformed. Isso. Tá. E foi minha tese de doutorado, foi ligada a esse assunto. Então, e usei o futebol como estudo de caso, né? Precisava fazer um exemplo. E aí disso virou um livro para tentar trazer um pouquinho disso para uma linguagem que ajudasse as pessoas e tal. Então é um livro escrito não só para quem gosta de futebol, mas para todo mundo que quer pensar sobre lazer biblicamente. Eu tava falando agora no podcast que eu gravei com o Paulo antes aqui, que eu tava ouvindo um doutor, e ele se especializou em trauma, né? Não sei se você já viu, chama Gabor, Dr. Gabor. E ele escreveu um livro chamado O Mito do Normal. E ele fala bastante sobre trauma e tal, né? E aí ele falando no podcast sobre criação de filhos e tal. E aí ele falou uma coisa interessante que eu não tinha parado pra pensar. Ele falou, todo mamífero brinca. Né? E essa parada, como a gente foi criado pra brincar, né? E eu tava até falando, Paulo, aqui de como é interessante que nem acabou o podcast semana passada, eu falei, Natan, vamos lá jogar tênis, né? Natan gosta de jogar tênis, eu gosto de jogar tênis, vamos lá jogar tênis. Assim, em outras palavras, que a gente é adulto, a gente chama de jogar tênis, mas em outras palavras eu falei, Natan, vamos lá brincar. Vamos brincar? Do mesmo jeito que você brincava com os amigos na rua de jogar alguma coisa. Porque é uma bolinha amarela, ele tá quase com um taco aqui, eu tô com um taco lá e nós estamos... Ele tá tentando não deixar que o outro pegue, né? Exato. Então, assim, é uma brincadeira. E quando você vai lá no estádio, você tá indo lá ver 11 caras contra 11 caras brincando. Lógico que eles ganham muito dinheiro com isso, né? Mas e você gasta muito dinheiro com isso. E você gasta dinheiro com isso. Mas basicamente é uma brincadeira, né? A brincadeira. E assim, se a gente usar um termo bacana que o Tolkien criou, é uma subcriação. Nós recebemos de Deus a criatividade para inventarmos coisas que não existem. A gente pega o mundo que Deus fez e a gente o recombina, a gente o inventa, muda as coisas. O pintor pega as cores de Deus e inventa coisas. O músico pega as ondas sonoras que Deus inventou e recombina de inúmeras formas. E nós somos capazes de criar jogos, atividades, que não foi Deus que inventou o futebol, mas foi Deus que inventou seres humanos capazes de subcriar. Inventar a partir do que ele inventa. E a gente inventou nossos esportes, nossos deleites. E como é que pode ser, então, essa relação saudável e até que glorifica a Deus, a diversão? Perfeito. A gente precisa lembrar disso. A Bíblia insiste no quer comais, quer bebais, fazei para a glória do Senhor. E às vezes a gente se esquece que a própria comida, ela tem a forma natural que Deus fez, mas que nós produzimos a partir disso. Então, por exemplo, Salmo 104 fala que Deus deu o pão para o homem. Mas Deus não deu árvore de pão. Deus deu trigo, Deus deu batata, centeio, coisas das quais nós fazemos o pão. Então, nossa criatividade humana em entender como que a gente poderia pegar esses grãos, torrar, fazer esses muitos processos envolvidos em criar pão, como que isso é uma dádiva de Deus pra gente. Então a gente criou formas disso, a gente recombina pratos, a gente inventa sabores, a gente cria receitas. Isso é criatividade humana, pegando a matéria-prima bruta que Deus deu e recombinando de muitas formas. Quando é algo assim, a gente não fica tão preocupado assim. Claro, existe a glutonaria, que é um exagero, que é um pecado, que é algo que desagrada ao Senhor. E a mesma coisa eu creio que vale para diversão. Deus nos criou com esse impulso criativo. Todos os mamíferos ou todos os humanos gostam de brincar. Sim. A gente pode não gostar dos mesmos jogos, das mesmas brincadeiras, mas todo mundo gosta, ou gostava quando era criança e perdeu isso. E claro que isso tem limites também. Acho que todo mundo já viu uma pessoa que não sabe parar de brincar,
que não sabe a hora de trabalhar, de levar a vida a sério. Mas não há problema em a gente entender que a diversão ela funciona como uma espécie de um pequeno parênteses na vida comum, na vida ordinária. A gente está numa conversa séria, numa reunião de trabalho, alguém faz uma piadinha, quebra o clima, aquele clima tenso, acalma, acerta o negócio. A gente está numa semana pesada de trabalho, mas sai para jogar tênis com amigo, ou assiste um jogo do seu time ruim na televisão, ou fica bravo com o São Paulo na Libertadores. E isso quebra Ontem deu certo, né? Ontem deu certo. Eu estava preocupado, mas andou bem. Então, a diversão, ela pode servir como isso. Sim. E a gente precisa entender que, como qualquer outra área da vida cristã, ela pode ser feita de um jeito que aponta para o Criador e é recebida como uma dádiva, ou é algo que a gente isola e fala assim, não, Deus não tem nada a ver com o meu momento de lazer. Sendo que você devia estar olhando e falando assim, cara, Deus te deu, por exemplo, você gosta de jogar tênis, Deus deu um corpo que é capaz de se mover em velocidade, em sincronizar os movimentos finos de coordenação de olhos e mãos para rebater uma bola, o suor que vem com isso, as substâncias químicas que libera no seu corpo e te traz sensações de euforia, de alegria e tudo mais. Foi Deus que te projetou assim. E você pode jogar uma partida de tênis e acabar aquilo e falar, Senhor, obrigado por ter me dado essa hora e meia. Obrigado, Senhor, pela leveza de um corpo que funciona, que anda, que faz isso. Obrigado. Ou você pode fazer aquilo de um jeito que simplesmente ignora que Deus existe, que o seu corpo veio dele, que a sua mente veio dele, que tudo veio dele. Assim como é possível você fazer uma refeição e nem pensar que veio das mãos do Senhor. Ou a mesma refeição e você falar, louvado seja o Senhor. Muito bom, muito bom. É a gente ir deixando o Senhor redimir todas as coisas, Isso. Inclusive a diversão, né? Exato. E assim, você falou de limites, né? Alguém já falou que é um bom teste. Você é capaz de dar graças a Deus por essa diversão de consciência limpa? Ou é algo que você faz e fala assim, espero que o Senhor não tenha visto que eu fiz isso. Exatamente. Talvez seja um bom teste ético aí de limites. Uma vez eu lembro de ter saído do restaurante de comida japonesa, né? E eu lembro que eu tava indo para esse restaurante, encontrar uns amigos, e eu tava no carro com louvor, assim, sabe? E ali orando no carro, tava sozinho, né? Orando no carro, louvando e tal. Aí eu fui nesse restaurante, rodízio. Rodízio pegou leve, né? Tranquilo. Comi. Quando eu entrei no carro pra voltar, eu não conseguia louvar. Porque assim, de verdade, assim, né? É cômico, mas assim, eu falei, cara, pequei. Você sentiu assim, cara, foi desnecessário, foi exagerado. Eu errei ali. E a oração era mais até de arrependimento, assim. Senhor, alivia essa azia. Não deixa o resultado ser muito pesado. E pra quem ficou curioso, Natan ganhou de mim, né? Nesse nosso primeiro jogo aí, no tie-break. Mas vai ter revanche. Se ele ganhar de novo, provavelmente, vou precisar de outro editor aqui. Tem que trabalhar no backhand dele. Ele fica jogando no backhand, ele é terrível. Muito legal. Mas agora, futebol foi uma coisa assim que sempre gostou, assim? Era uma coisa que você sempre... Sim, cara, sempre gostei muito. Meu pai, meus avós sempre foram muito ligados em futebol. Você é de Brasília? Eu sou de São Paulo. Minha família é do estado aqui de São Paulo. Nasci em São Paulo, mas pequenininho, 2 anos já fui pra Brasília. Quando meu pai foi transferido pra lá e tal. Então cresci em Brasília. Mas sempre foi futebol, assistir, jogar, sempre foi muito parte da vida. Ainda é. Como um bom brasileiro. Ainda é. O jogar menos, hoje é mais assistir. Jogar menos. Muito bom. Aí você escreveu um livro, Filtro Solar. Sim, isso é filtro solar. Né? Isso é filtro solar. E que vai falar de Eclesiastes. Perfeito, isso mesmo. E Eclesiastes é um livro, assim, não tão... Eu diria, a gente não explora tanto ele, né? Verdade. Uma vez até o Ed René escreveu como o livro mais azedo. É uma percepção muito comum. Um livro azedo. Alguém já disse que é um livro escrito na segunda-feira. Acho que o único livro faz sentido. Que é mais mal-humorado, assim. E de Salomão ali num outro momento, né? Diferente, né? De Provérbios. De Provérbios, por exemplo, né? Fala um pouco sobre esse livro e o que ele explora, né? Beleza. Esse livro ele é fruto de uma série de pregações. Em 2013 eu preguei o livro inteiro de Eclesiastes. Que legal. 23 sermões, eu acho. E eu fui atrás de Eclesiastes justamente porque eu me assustava muito. Por causa dessas coisas. Algumas partes de Eclesiastes você lê e fala, gente, isso aqui tá certo. Eu sei que é a palavra de Deus, mas parece que ele tá trazendo uma visão tão negativa sobre as coisas, tão pessimista, alguns até diriam cínica sobre como o mundo funciona. Então, assim, resolvi mergulhar aí em Eclesiastes, claro, com o auxílio de mestres, né, de tantos livros que me ajudaram. E gostei do resultado, achei que ficou bem legal, achei que foi proveitoso e recebi muito esse feedback das pessoas também. Muitos ouvintes falaram, me ajudou muito, porque Eclesiastes ele é extremamente útil ao trazer uma visão muito, muito realista da vida nas suas agruras e prazeres, nas duas coisas.
Tá. Às vezes a gente pensa só no negativo. Mas Eclesiastes é cheio de passagens como vai, pois, e coma gostosamente o teu pão, e beba o teu vinho, e desfruta a vida com a mulher que Deus te deu. E aproveite essa vida, porque é dádiva do Senhor. Aproveitar a sua juventude. É dádiva do Senhor, veio das mãos dele. E foi muito gostoso poder explorar esse livro ao longo de várias semanas, né? Foram quase 6 meses aí pregando Eclesiastes, tentando entender como que ele nos ajuda. E tem um autor chamado Zach Eswine, que ele fez uma comparação muito útil. Ele disse que se Provérbios nos traz os verbos regulares da vida, Eclesiastes nos traz as variações verbais, né? Sempre tem isso na conjugação verbal, né? Alguns que são bonitinhos e outros que são uma bagunça a conjugação. Então, Provérbios vai dizer coisas como falar que o justo tem vida longa e o ímpio perece cedo. Então, um pouco mais matemático, você diria ali? É um pouco mais. A vida funciona assim. Mas Eclesiastes nos lembra que a vida é cheia de exceções. E às vezes o ímpio vive vida longa e o justo morre cedo. E coisas assim acontecem. Um seria a previsão do tempo e o outro é como o tempo aconteceu na verdade. Entendi. Então, isso é filtro solar, o nome vem por causa Por que do nome? Por causa da ideia do não há nada de novo debaixo do sol. Okay. A ideia de debaixo do sol, a vida é repetitiva, a vida é sempre essa mesmice, a gente tenta e nada dá certo, a gente começa um projeto novo, logo esse projeto desanima, a gente, de novo isso. E a solução que Eclesiastes aproveita, a gente tem que pensar no acima do sol. Quando a gente coloca tudo de uma perspectiva da eternidade, de Deus, as coisas começam a fazer mais sentido. O trabalho que antes era só enfado e canseira, ele passa a ser útil no Senhor. A repetição da natureza, todo dia o sol nasce, dá a volta e se põe, nasce, dá a volta e se põe. Foi promessa do Senhor lá na época de Noé, de que as estações continuariam. Os ciclos e as mesmices são promessas do Senhor. Enfim, vendo da perspectiva bíblica, as coisas fazem mais sentido. O mundo não tem esperança quando você olha apenas debaixo do sol. Então a ideia do filtro solar é essa. Bom. Já que você está vivendo aqui debaixo do sol, use esse livro, Eclesiastes vai ser um filtro solar para você não se queimar nesse mundo, mas não é só para não se queimar, para você poder aproveitar a praia também. Sim. E justamente aí traz esse outro lado também. Você vai ficar muito mais tempo na praia, aproveitar melhor o mundo. A ideia de que o crente, ele é capaz de desfrutar das coisas boas do mundo melhor do que o descrente. Porque ele recebe essas coisas não como um fim em si, mas como dádivas. Eu gosto muito do que a forma que Tim Keller colocava, né? Ele tem aquele deuses falsos, né? E ele vai falar disso, que o ídolo vira sempre um demônio na sua vida. Ele nunca é um bom Deus. Então eu gosto de confessar que é um negócio que eu gosto de assistir. Que é depois que um time perde, principalmente quando é final, semifinal, assim, né? Eu gosto de assistir o react dos torcedores daquele time. Pode ser qualquer um, né? Mas corintiano é bem especial. Gosta de ver o craque Neto bravo com o time, coisa e tal. Você percebe que vira, assim, pra uns caras, tipo assim, você tá assistindo, às vezes, e fala assim, o cara vai ter um treco. O cara vai pifar ali. O cara vai pifar. E, às vezes, você percebe que já saiu da diversão, né? Que agora virou um negócio. Virou Deus. Que é como se virasse um demônio pra você, assim, aquilo ali, né? E o Tim Keller coloca, né? Os seus filhos, se você idolatrar, você vai parar de aproveitá-los. Exato. Porque eles têm que dar certo, senão minha vida vai ser destruída. As suas finanças vai virar um demônio na sua vida, sua carreira. Em vez de ser um servo pra você, o dinheiro vira seu Deus. Tudo, é isso mesmo. Então ter Deus no centro te possibilita poder desfrutar da forma correta de tudo, né? Tudo você recebe como dádiva e você coloca no lugar certo. Buscar sua felicidade na diversão, no dinheiro, qualquer coisa, será um Deus cruel pra você. E qual que é como é que você explicaria, né, como que Eclesiastes usa essa questão da vaidade? Certo. Que é uma das palavras mais utilizadas ali, né? Sim. O termo traduzido como vaidade, em várias traduções, ele é um termo hebraico que é o revel, que é o nome de Abel, que de Abel? É Abel, é o mesmo termo. É mesmo? Revel, que é algo que se esvai com facilidade. Algo quase como uma fumaça, é como se tentar segurar névoa ou neblina. É algo que é fugaz. Algumas traduções em inglês vão para fugacidade ou fragilidade. É um termo difícil de traduzir. Mas qual que é a ideia? É de que qualquer coisa que você coloque a sua vida nela, debaixo do sol, vai virar fumaça na tua mão. Vai virar vaidade. O trabalho, o dinheiro, o conhecimento, os prazeres. E Salomão vai no capítulo 1 e 2 elencando cada uma dessas coisas. Ele fala, tentei no conhecimento, me esmerei para ser o mais conhecedor dos homens, não sei o quê, virou fumaça na mão. Tentei nos projetos, construir para mim casas, bosques e vinhas e a casa maravilhosa, e enchi minha casa de cantores e cantoras, e mulheres, e virou fumaça na minha mão.
ele vai mostrando que todas essas grandes buscas, que são as mesmas de hoje, As mesmas. dinheiro, prazeres, o que for, Conhecimento. qualquer um deles, ele vai virar fumaça na sua mão, se você viver para isso. O segredo é você aprender a viver nesse mundo com o olhar de cima do sol, e não apenas aqui embaixo. Então a ideia de tudo se esvaindo, tudo virando vaidade, desaparece na mão. Nessa sua jornada ali, Eclesiastes, você chegou a estudar um pouco mais sobre o próprio Salomão? Sim. Porque é interessante, né, a gente pegar Salomão como o homem mais sábio, né? Mas com escolhas fez muito tanta besteira, ruins. né? Um cara sábio desse faz tanta besteira de ficar até nervoso, né? Você fala assim, poxa, se o cara... O que você analisou da jornada de Salomão, assim, quando você se aprofundou ali? Primeiro vale dizer também que alguns questionam se foi o próprio Salomão e tal. Ah, tá. Eu acho que existe esse questionamento. Eu acho que é ele mesmo. Eu acho que ele não usa o termo porque em Eclesiastes ele está escrevendo de uma maneira mais ampla do que falando apenas para Israel. Tá. Ele se bota como o convocador, o Kohelet, o pregador, o convocador, aquele que junta a Assembleia para falar. Ele não usa tanto os nomes pactuais que Israel conheceria, ele fala mais de Deus, com um termo mais genérico. Ele parece a figura de alguém no final da vida, falando, meninos, venham aqui. Vem aqui. Venha junto todo mundo aqui no leito de morte do vovô. Vovô vai dar a real. Vocês estão achando que a vida é atrás da mulherada? Não é. Vocês estão achando que a vida é juntar dinheiro? Não é. Ah, vovô, tá falando sério? Tô falando sério. Tentei tudo. Tudo que vocês acham. Então, a jornada de Salomão, e acho que o Palmer Robertson, no livro O Cristo da Sabedoria, ele traça bem isso. Ele mostra de alguém que começa a sua jornada, ele não era o favorito para ser o rei. O irmão dele tentou dar o golpe nele, né? Infelizmente sua mãe estava atenta, Davi agiu e ele virou rei. Mas ele começa e ele fala assim, cara, eu sou um menino. Logo no início, quando tem aquela ocasião que o Senhor aparece para ele, fala, pede-me o que você quiser, e ele fala, preciso de sabedoria para discernir o certo e errado, porque eu sou um menino diante da tarefa de guiar o teu povo. E Deus dá para isso para ele, ele se torna um homem sábio, ele leva Israel a crescer financeiramente, crescer em território, se torna um homem tão famoso que está vindo rainha lá da África para ouvir sobre para tirar as dúvidas dela. Então, assim, coisa impressionante acontece. Constrói o templo, muita coisa belíssima está sendo feita. Porém, ele começa a multiplicar para si esposas e elas são estrangeiras e logo ele começa a se interessar pelos deuses delas e ele vai para um caminho ruim. Agora, o que parece ser é que no final da vida ele tem um regresso para o Senhor e Eclesiastes seria o fruto dessa reflexão de fim de vida, de ter pensado nisso tudo e o final do livro, se você se lembra, ele fala, pense no Criador agora, não é para deixar depois de velho, quando a casa estiver caindo, quando o corpo estiver se esfacelando, é agora. E você vai evitar toda essa dor que eu conheci de andar longe do Senhor. Então, eu creio que essa é a jornada dele. Muito bom. É um livro maravilhoso. Você que está aqui, espero que tenha dado um gostinho para você primeiro voltar em Eclesiastes, né? Sim. e também para você ler o livro, Isso é Filtro Solar. Muito legal. E aí você fez alguns pequenos livros, né? Até que a Luísa estava aqui agora no início, ela falou, não, eu quero ir lá porque eu quero tirar uma foto com o Emílio, porque é um dos meus autores... Ela tá ali ainda. Meus autores favoritos. E você fez alguns mais curtos, né? Sim. E com nomes, assim, bem peculiares, como essa do Cheetos, como é que é? Sobrenato X. Sei. E qual que era esse projeto? Era escrita para alguma outra coisa que virou livro ou já foi direto? Não, são livros de ficção esses, né? Sim. Além dos livros de teologia, eu tenho uma coleção de livros de ficção. Tá. Hoje são 16 livros pequenos, eles são mais do tamanho de contos do que de romances. Então, né? são contos, né? São contos, são livros de 50 páginas, 40 páginas, assim. E eles são porque eu gosto muito de histórias, de ficção. E sempre tive vontade de escrever obras de ficção também. Então... é um projeto mais recente, eu já escrevia, mas publicava só na internet, eu guardava pra mim. Então, isso que eu ia te perguntar, você colocava em outros lugares, assim, sim, antes? na minha página no medium.com, tinha ou duas dessas histórias lá. Mas aí em 2022, ou 21, que eu fiz naquele ano, que eu realmente lancei um desses livros por mês. Que legal. Por isso que o projeto se chamou na época Um Ano de Histórias, porque o projeto foi lançar um por mês, um e-book na época, né? Depois eles viraram livros impressos também. Inclusive vão ser reunidos agora num único volume. Vai ser um volume único pela editora Trinitas, juntando todas essas histórias aí. Tem inclusive algumas inéditas e tal. Juntar. E por exemplo,
Xisto. Xisto. Certo. É. Veja. Que eu lembro que é o cachorrinho, né? É o cachorrinho. Tem história de todo tipo. Tem história de romance, boy meets girl, tem road trip, tem ficção científica, fantasia. Eu me meti a escrever tudo que é gênero de ficção aí. E o Sobrenato Xisto é como a criança da história fala Sobrenato Shih Tzu. Porque a ideia é que, meio que do nada, alguns cachorros, especificamente da raça Shih Tzu, começaram a manifestar alguns poderes inexplicáveis. Você deixa ele num quarto, ele aparece na cozinha, ele abre o pote de ração, ele faz isso e aquilo. E é uma reflexão sobre como que nós lidamos com os animais e como que eles são dádivas do Senhor para nós e coisas assim. E é um negócio meio inexplicável, começa a acontecer, mas felizmente os Shih Tzus são benevolentes, então eles nunca usam seus poderes para o mal. Eles são fofinhos. E é a história de uma família em especial, que tem um Shih Tzu chamado Lambida, e a família que tinha perdido um dos meninos, um dos filhos, tem 2 irmãs, o menino tinha morrido. O cachorrinho chegou nesse momento em que a família tinha perdido um filho num acidente terrível e tal. Então é uma reflexão no meio de uma história sobre qual que é o papel dos animais na criação de Deus e como que eles agem e o que Deus faz com a gente através deles e neles através de nós também. Muito bom. E eu queria até que você explorasse mais isso com a gente, dessa questão do poder da história, né? Sim. Porque às vezes a gente não se dá conta de como histórias nos formaram, né? Sim. E formaram culturas, né? Às vezes a gente tá ali, eu quero estudar teologia sistemática e tal, e tudo isso é muito importante, mas quando você fala o que tá formando a cultura, são histórias, né? São histórias, perfeito. Inclusive, meu próximo livro, que sai agora em junho, pela editora Thomas Nelson, é sobre pregação e histórias. Então vai ter que voltar. Especificamente sobre isso, sobre o poder das histórias para o coração humano. Eu vou falar um pouquinho disso na aula amanhã também. Amanhã é para préviazinha do livro. Ele tá dando aula na Jesus Coffee School aqui também. Sim, tá sendo um prazer estar lá. E é muito interessante como nós nos vemos em termos de histórias, né? Todos nós temos histórias formativas de vários níveis. Nós temos, como brasileiros, as nossas histórias formativas da nossa nação. Nossas histórias locais, nossas lendas da família. Toda família tem as suas histórias de como nossa família foi forjada, as lutas que passamos, as coisas que conhecemos. E nós temos também. Quando, por exemplo, um casal está buscando se conhecer, eles querem conhecer a história um do outro. Não somente o que ele crê ou pensa, em teologia, em política, em gastronomia ou no que for. Mas me conta a sua história, me fala de onde você veio, o que te move. A forma que a gente vê a realidade não é apenas formada pelas nossas crenças, mas pela história que vivemos. O que a gente pensa do casamento, o que a gente pensa do governo, o que a gente pensa disso, está muito ligado à casa em que nós fomos criados, ao casamento que nós vimos crescendo, a como a gente experimentou essas coisas. E então as histórias reais e as histórias ficcionais moldam muito de quem nós somos. Muito do que as pessoas pensam, por exemplo, sobre o que é uma família feliz. Isso. Não veio talvez só da escritura. Veio dos seriados que assistiu, dos filmes que viu, das novelas, né? Das novelas, das doramas, né? Se a gente pegar hoje em dia. E essas coisas estão moldando as nossas expectativas do que é uma boa vida, do que é uma vida desejável, do que é um relacionamento saudável, do que é um dia feliz, do que são umas férias perfeitas. Né? Tudo isso é moldado por histórias que consumimos. Sejam verdadeiras ou não, sejam fictícias ou histórias que a família viveu, né? Então, assim, é muito interessante como a escritura usa isso. Mais da metade, dependendo de como você conta, quase 60%, 70% da Bíblia é composto de histórias, narrativas. A maioria verdadeiras, mas algumas fictícias também, como as parábolas de Jesus. E é muito interessante que às vezes o pessoal pergunta coisa para Jesus, quem é o meu próximo? E ele conta uma história. Em vez de dar uma resposta assim, teológica, ele fala, vou contar uma história para vocês. Tinha um homem indo para Jericó, e aí ele foi atacado pelos bandidos, e Jesus conta uma história. Porque o poder da história é muito forte para moldar a gente, para fazer a gente acordar para uma realidade. A gente, é isso, né? É isso. Às vezes a gente conta umas histórias para as crianças também, e as crianças amam as histórias. E Deus nos deu um livro de histórias. A escritura é encharcada de histórias, as mais malucas possíveis, algumas violentíssimas, outras pesadíssimas, que você fala assim, às vezes começa a ler para as crianças, exato, você começa a ler para as crianças. Então, ele fala assim, vamos ver aqui. essa mulher em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo. Ou então assim, as filhas de Ló levaram ele para a caverna e, eita, tira as crianças daqui rápido. E tem essas histórias, um dos meus livros é até sobre as piores histórias da Bíblia, né? Um que se chama Vale da Sombra da Morte. Cristo nas piores histórias da Bíblia. Eu escolhi 10 dessas para buscar ver como que Cristo aparece nelas. Cristo, o Levita e a concubina, as filhas de Ló, essas assim. Mas essas histórias moldam a gente. E elas são poderosas mesmo. E como a história de Jesus, né?
moldou as histórias, né? Sim. Porque eu tava vendo alguém, eu tava lendo sobre como antes de Jesus havia-se uma outra ideia de herói, né? Uhum. Então, por exemplo, você tinha os grandes imperadores como heróis, tal, pessoas super violentas e dominadores, né? E que tinham um monte de servos e um monte de esposas e tal. E todo mundo existe para servi-lo, né? Exato. E aí fala, nossa, esse é o rei, é o cara. E aí hoje, quando você olha as histórias de hoje, os heróis são sempre tipo alguém se entregando e sofrendo, Sim, né? muito bom ponto. Lá o Homem de Ferro entregando a vida e morre para que tudo seja... Sim, Então sim. você fala, poxa, né? Mudou o paradigma de herói, né? Sim, eu creio que faz todo sentido ver isso mesmo. Porque Cristo é o rei que veio para servir. Para servir, né? Ele é o sacerdote que entrega a si mesmo. Ele é aquele que lava o pé do discípulo. E ele é o maior de todos. A gente fica assim, mas que herói estranho é esse, né? Que coisa confusa é essa? E parece que a história da redenção, ela parece estar entranhada no coração humano. A história do mundo de criação, queda e redenção, ela aparece em tantas histórias. Quando o pessoal analisa, por exemplo, a jornada do herói ou arcos fictícios, sempre passa por isso, uma situação que está boa e algo acontece, a situação fica ruim e algo precisa acontecer para a situação ser restaurada ou elevada a uma nova situação. E parece que isso está no coração humano. Você vê, por exemplo, quantas histórias seguem o modelo de vença o dragão e resgate a mocinha. Isso. Né? O Shrek é assim, as histórias de cavaleiros são assim. O dragão às vezes varia, às vezes o dragão é o Darth Vader, sei lá. Mas existe a ideia de você tem que vencer um grande mal para resgatar aquela que está... O vulnerável, né? O inocente. O inocente, o vulnerável. E assim, esse é o evangelho. Porque o que Cristo veio fazer foi exatamente vencer o dragão e resgatar a moça. Sim. A moça é a sua igreja e o dragão. E aí, mas assim, agora é interessante que ao mesmo tempo, e aí eu queria até entrar um pouquinho assim nessa questão do líder, né? E tem bastante gente que nos acompanha que é líder ou que sabe que um dia vai estar ali liderando e tal. A gente está vendo assim um adoecimento muito grande dos líderes hoje, né? Lógico, quando tem um adoecimento geral, mas dos pastores, né? E eu percebo que um dos motivos é uma maneira um pouco errada de ver herói, né? Sim, sim. Porque nos passaram, de certa maneira, uma impressão de que nós precisaríamos ser esses heróis. E parece que é um fardo pesado demais para se carregar, porque a igreja só cresce no Brasil. E de repente tem 100, tem 200, tem 300, 400, tem 500, tem 2 cultos. E antes eu tinha tempo livre para a família, para o descanso e para o lazer. E eu tenho muita culpa, sentindo muita culpa, porque o fulano quer marcar, o fulano quer marcar o café, quer marcar o café, entendeu? Para ter uma conversa e o pastor resolver. Exato. E tal, e você não consegue marcar com todo mundo. Não. Aí você fica cheio de culpa, você não consegue nem descansar. O que está acontecendo? Olha, eu creio que passa por isso, sim. A gente precisa lembrar que, eu acho que pensando eclesiasticamente, todos nós pastores, para começar, nós somos subpastores. O pastor é sempre Cristo. Ele é o bom pastor de todas as ovelhas da igreja. Se eu tentar ser Cristo e roubar o lugar dele, ainda que com boas intenções, eu não sou ele. Eu não dou conta de cuidar de todo mundo, eu não dou conta de ouvir todas as questões e resolvê-las e os sofrimentos. E mais, eu tenho que lembrar que Deus me fez limitado e tudo bem. E Deus me deu a responsabilidade de cuidar dos da casa primeiro, de cuidar de mim mesmo. E que se eu não estiver fazendo bem essas coisas, eu não deveria estar no ministério, né? Paulo insiste com isso com Timóteo. Se você não cuida bem da sua casa, você não vai cuidar da igreja. E a realidade é que muitos pastores hoje não cuidam das suas casas. Não cuidam de si mesmos. Só vivem e se desgastam. E parece ser mais espiritual isso, mas na verdade é menos. Porque é mais espiritual você falar assim... Eu confio que eu não preciso morrer no ministério para que a igreja seja cuidada. Cristo já morreu pela igreja. É mais espiritual, né? É mais espiritual. É confiar, é ter fé. Quando você acha que se não for você apagando todos os incêndios, resolvendo todas as dúvidas... Pregando todas as mensagens. Pregando todas as mensagens, fazendo todas as visitas, indo em todos os hospitais. Se não for você fazendo, a igreja acaba. Você tá achando que você é o quê, cara? Você tá achando que você é o Senhor? Então, é um ato de humildade eu falar assim, Senhor, hoje eu não vou fazer aquela visita, eu estou precisando cuidar dessa situação aqui em casa, ou outra coisa, mas eu sei que eu não sou o único recurso que o Senhor tem. O Senhor tem infinitos recursos. O Senhor pode trazer gente do nada, o Senhor pode falar ao coração da pessoa, trazendo à memória dela uma passagem bíblica, sei lá. Não faltam recursos ao Senhor, faltam a mim.
Então, quando eu quero colocar-me no lugar de Deus e fazer tudo, eu não sou nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas Ele é. Eu vi uma vez, eu tava meditando e tal, e algo que me veio ao coração, acredito que foi o Senhor falando comigo assim, eu quero homens que estejam dispostos a morrer por mim, não se matar por mim. São coisas bem diferentes, né? Diferentes, né? Mas às vezes o que a gente tá fazendo é quase que um suicídio, É uma né? busca pelo martírio, né? Porque assim, é que a gente vai se esquecendo disso, né? Mas eu não dormir direito, eu não comer direito, eu não fazer um exercício, diminuir sua vida. Sim. Você vai ver muito menos por causa dessa prática de vida. Então você tá ali se matando, né? Sim. Tem um exemplo do Robert Murray McCheyne, que foi um pregador escocês, né? Que morreu novo, acho que 26 ou 29 anos, alguma coisa assim. Um grande pregador, escreveu muitas coisas legais. Ele criou um método de leitura bíblica num ano, que é muito usado até hoje, o sistema McCheyne e tal. Mas ele morreu cedo por isso. E ele falou famosamente que Deus deu para ele uma mensagem para entregar e um cavalo para levá-la, mas ele matou o cavalo e não pode mais levar a mensagem. Foi justamente... O cavalo era ele mesmo, né? Ele era o cavalo. E ele viu assim, cara, eu achei que eu estava vivendo certo, mas assim, a gente precisa se lembrar. Deus dá, por exemplo, a ordem de descansar. Descansar é uma ordem do Senhor. Ordem, né? E quando você fala, não vou descansar, você está dizendo que você sabe melhor do que Deus como você funciona. Quando você descansa, você depende do Senhor. O Senhor, ao te dar o descanso, Ele está te libertando e falando assim, hoje você pode só ficar de boa aí, que eu vou cuidar de tudo e você vai ver as coisas acontecerem sem você. Alguns pastores acho que têm medo de tirar férias por isso, sabe? Das coisas acontecerem sem ele. Eu acho que é isso. O cara voltar e ver que a igreja ficou ótima sem ele. Eu vou te falar uma coisa. Acontece com muita frequência isso, assim. Eu saí, as pessoas mandaram mensagem e falaram, cara, foi o melhor culto que a gente já teve. Mas assim, pode ser lá no domingo ou no DNA, cara. No DNA, que é a nossa igreja caseira ali, né? O pequeno grupo. Cara, tipo assim, eu faltei alguma semana. Ontem foi top, hein? Aí você fica assim, ué, mas eu não tava lá, como é que foi bom? Alguma coisa, cara. Os caras estão tentando me comunicar alguma coisa. Estão dizendo algo. E talvez seja uma das formas que o Senhor vai te dizer, viu? Você é meu instrumento, eu tô te usando. Sim, lógico. Mas eu não dependo só de você. E eu quero que você lembre disso ao parar um pouco, ao sair, ao tirar férias. Uma vez eu tava em Monte Verde, que é aqui perto, né? E é legal porque dá pra você subir umas montanhas e tal. Eu tava com as crianças e tal. E aí eu lembro que eu tava lá, subindo a montanha. E começou a me vir muito forte essa reflexão, sabe? De tipo assim, cara, como é que você se sentiria se você roubasse alguém? Poxa, né? Tá errado isso aqui. Né? E você ia subir pregar tendo roubado alguém. Aí como é que você tivesse matado alguém? Né? Assassinou uma pessoa. Subir pregar. Ou, tipo assim, desonrar os seus pais da maior forma. Ou trair a sua esposa. Assim, vai lá pregar. E por que não descansar tá tudo bem? Boa. Né? Porque que esse mandamento é aceitável quebrar. Exato, né? Porque ele traz uma aparência de piedade. Até o inverso, né, Emílio? De tipo assim, sentir culpado descansando. Se sentir culpado. Sentar no sofá lá e falar assim, nossa, tá alguma coisa errada, cara. Então você tá na praia, nas suas férias, finalmente você tá lá assim, não, eu devia tá preparando um sermão. Deixa eu ouvir uma pregação aqui na Deixa eu adiantar um artigo aqui, alguma coisa assim. Cara, confia no Senhor e entenda que isso também é dádiva dele. Assim como o serviço. Mas é porque eu acho que é um pecado com aparência de piedade, né? Entendi. É um pecado que você fala assim, não, isso aqui eu tô fazendo pra obra de Deus e tal. E não tá, você tá desobedecendo. Tem a nossa vaidade ali, né? Tem. Tem a nossa vaidade. Tem um medo de se perceber, ou que a igreja perceba que você não é tão necessário assim, ou você se sentir. Porque às vezes a gente colocou, é uma idolatria do ministério também, né? Às vezes, Douglas, você sabe que tem pessoas que vivem não para Cristo, mas para o ministério. E assim, o ministério é a minha vida. E se isso sumir, acabou. Então, me afirma, né? Me afirma, meu valor está nisso, tá em pregar, tá nisso ou naquilo, e não em Cristo. Então é possível que a gente, até algo bom, se torne um ídolo na nossa vida. A gente vai ter uma conferência agora, até convidar a galera que tá com a gente aqui, agora em maio, 24 de maio, Lidere como Jesus, a gente faz todo ano de liderança e tal. E um tema que o Senhor colocou no nosso coração para esse ano é através da cruz, né? Qual é o método de liderança de Jesus, né? É a cruz. E veio um
o Asher Intrator, que é um judeu messiânico, ele veio na igreja e ele ministrou uma palavra muito interessante. Ele começou, sabe quando começa elogiando o Brasil, né? E a igreja brasileira, e como, né, tá grande, evangelizando, muita gente e tal, né? E aí ele começou, e muitos templos, né? E muito recurso, e muito poder, né? Muita influência, né? E aí ele falando, você pode dar um tom de comemoração e um tom de extremo perigo. Vocês estão com um perigo na mão muito parecido com o anel do Senhor dos Anéis. Perigosíssimo. Né? Por quê? Porque é a hora da corrupção, né? É a hora... porque eu lembro que você vai assim na Itália, por exemplo, você vai em outros lugares que o evangelho tá desse tamanho, não tem música gospel. Não tem. E quem tá falando por hobby, porque não dá dinheiro. Não tem. Ninguém lança livro. Você não vai numa livraria que tem centenas de títulos. Vou lançar um livro para ajudar na receita. Ninguém vai comprar, tem 0,5% de proteína. Então, você vê isso no Japão, você vê isso nesses lugares, né? Mas aqui, você pode se tornar um cantor gospel, você pode se tornar um escritor gospel, e você vai ter um mercado gigantesco. E ele falou desse perigo, ele falou assim, então, qual é o lance? É que quando o poder e a influência cresce, é proporcional à cruz. Não, e à cruz, né? Sim. Para poder lidar com isso aqui, né? Sim, então, sim. como é que Jesus lida com isso, né? Cruz, né? Como é que Paulo lidou com isso, né? Crucificado, né? Então a gente precisa de uma liderança crucificada, né? E um dos pontos vai ser esse. A gente precisa de uma liderança satisfeita em Cristo, né? Sim. E me mexe muito comigo aquela passagem que Jesus manda os discípulos de 2 em 2, eles vão e tal, e aí eles expulsam demônios. Eles voltam maravilhados. Né? Uau, tá acontecendo, com a gente. Os demônios nos obedecem. Né? Em seu nome os demônios obedecem. E aí Jesus, eu acho lindo como Jesus é um gentleman, né? Ele fala, legal, né? Maravilhoso e tal. Mas cuidado. Aí fala assim, não se alegrem porque os demônios te obedecem. Alegrem-se porque o nome de vocês está no livro da vida. Então é como ele dizendo assim, cara, que a satisfação de vocês nunca saia da salvação, né? Nunca saia do relacionamento comigo, né? Tem algo muito melhor do que expulsar demônio, ou pregar, escrever livro ou fazer música de sucesso. Teu nome está no livro da vida. E isso basta. Porque hoje, como você falou, a gente está num país em que o ministério da palavra, ele floresce, ele vai longe, mas tem colegas pastoreando na Itália ou na Nova Zelândia ou em tantos lugares que o cara prega e vai pregar a vida toda para 3 pessoas, sendo 2 da família, sabe? E vai sentir assim, puxa vida, será que Deus não me ama e não me abençoa? Cara, o seu nome está no livro da vida. E você está sendo fiel no pouco. O que vai vir depois a gente não sabe, seja fiel no pouco. E nesses lugares que tá com templos lotados, alguém começou lá pregando décadas para 2, Houve um 3, dia que era só uma sementinha de mostarda, né? Um vai plantar, o outro vai regar, e o outro vai colher e achar que foi ele. que foi a mão dele, né? Exato. É igual aquele quando você vai em algum lugar pregar, né? E aí chega no final, você fala, gente, quem quer aqui entregar sua vida para Jesus, levante sua mão, tá? Aí a pessoa levanta a mão, vem pra frente. E aí você fala, você põe no Instagram lá, 30 almas pra Jesus. Tinha uma avó orando há 28 anos pra aquele cara. E você acha que foi você naquela noite? É que nem o prefeito que inaugura a ponte, mas a ponte foi construída nos últimos 3 mandatos. Né? Mas ele que inaugura, né? Ele tá lá na foto. Vai dar o nome dele. Mas é isso, né? Então, pra galera, 24 de maio vai ser das 2 da tarde até 10 da noite e vai ser online e aberto pra todo mundo, tá? Então vou deixar o link até pra você se inscrever aí, pra você participar da Lidere Como Jesus, vai ser muito legal. Ter você, tá o Hernandes Dias Lopes, a Helena Tanuri, tal. Tá então presbiteriano lá, viu? Olha só. A gente vai se infiltrando aos poucos. Fica atento com a gente, viu? Fica atento, né? Muito bom. Agora, você pincelou um assunto, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Como é que a gente pode usar histórias na pregação? Legal. Ótima questão. Eu amo ilustrações. Sim, né? Ilustrações são uma das maneiras mais bacanas, né? Porque a ilustração, ela mexe na imaginação. A história vai diretamente na imaginação. Então, quando você usa uma história, seja fictícia, você pode trazer talvez algo de um filme, de um livro que você leu. Ou você pode trazer uma história real, de algo que aconteceu na cidade, ou na Segunda Guerra Mundial, ou não sei o quê. E aquilo ajuda o seu ouvinte a amarrar as verdades em fatos, ou em ideias mais imaginativas, do que simplesmente você fazer uma exposição, sei lá, sobre a doutrina da justificação e como funciona, ou a doutrina da adoção, seja o que for. Você está, digamos, pregando sobre a doutrina da adoção em Paulo.
um texto qualquer. E aí você conta uma história de adoção interessante, famosa, ou alguma coisa marcante. Aquilo dá para as pessoas novas cores, aquilo ilumina, a ilustração traz luz, é isso que ela faz, ela traz luz. E muitas vezes as pessoas se agarram à história e lembram da história, e aquilo as prende, isso as torna memorável aquilo tudo que está acontecendo. E eu acho que é uma razão pela qual Deus nos deu não um livro de teologia sistemática, mas um livro de histórias. Porque a gente não precisa aprender somente sobre o amor de Deus, a gente precisa... Não é simplesmente dizer Deus nos ama isso, isso e isso. A gente tem inúmeras histórias que mostram o amor de Deus de tudo que é ângulo. É Deus amando o Sansão maluco, é Deus amando o Jacó enganador, é Deus amando Samuel, é Deus amando os reis que isso e que aquilo. Porque a gente vê essas histórias de como funciona. Assim como as histórias do pecado. Às vezes a gente lê os alertas bíblicos contra o caminho do mal, mas é diferente quando você vê a história do que é um rei se entregando à idolatria e como isso destrói. Ou que é uma mulher fazendo isso, um homem fazendo aquilo, e as histórias vão mostrando pra gente. Então eu creio que na pregação a gente pode se valer de histórias vindas do jornal, vindo da TV, vindo da nossa vivência, da história da família. Vou contar para vocês quando meu tio-avô foi andar na linha do trem e causou um descarrilhamento e sei lá, uma coisa assim que aconteceu na família. Toda família tem essas histórias malucas, né? Você pode usar essas histórias aí também para ilustrar, para ajudar as pessoas a entenderem os pontos da teologia. Porque nosso coração funciona assim. Uma vez eu li um livro chamado Switch, né? Por que é tão difícil mudar? Né? Switch é mudar, né, em inglês? E aí, ele falava um negócio legal que ele fazia uma ilustração assim, é como se a gente fosse um motorista guiando um elefante. Ele fala, o motorista é o seu racional. Então, ele tá dando o caminho ali, o elefante é o seu emocional. Ele falou, então o motorista tá guiando. Mas se o elefante decidir ir na outra direção, ele vai, cara. Ninguém segura, né? Então ele dá esse exemplo, tipo legal. Assim, eu quero parar de tomar refrigerante. Então o racional... Pô, por quê? Porque faz mal, porque não sei o quê, porque aquilo. Ele tem toda a lista, então vamos parar. Mas quando você tá naquele dia ruim, você lembra da sua infância, você tomava refrigerante, o elefante fala, não, me dá então isso você tá vendo o joguinho do São Paulo, você fala assim, a coquinha gelada seria perfeita aqui pra no ver. aniversário ali, você fala, você não, viu, você só já hoje. Tá tomando. Você nem vê que você pegou. O emocional vai levar você embora. Isso mesmo. Ele falando disso. E aí ele falando, o racional, para ter mudanças, ele precisa entender. Ele precisa entender. E eu fiquei relacionando isso com a pregação, né? Não, eu preciso explicar o texto bíblico, eu preciso explicar como verdadeiramente Deus está falando isso, e é bíblico, e faz sentido e tal, beleza. Então ele precisa disso. Mas o emocional precisa ver, ele falava. Sim. Achei interessante isso. E as histórias ajudam a ver. E aí você vê, né? E a história, por meio de mexer com a imaginação, ela ajuda não só a emoção, mas a imaginação, que está ligada à esperança de algo ser diferente. Tá. Por exemplo, você está aconselhando um casal que está com o casamento esfacelado ali. Todo dia é briga, eles se odeiam, eles não se aguentam. A única solução que eles enxergam é o divórcio. Você está aconselhando e tentando ajudá-los biblicamente. Talvez o racional esteja convencido, talvez... Sabe, né? Mas as emoções estão tão fortes e tão... Cara, eu odeio essa pessoa, eu a amava, mas eu odeio. Então, a imaginação entra no caminho da esperança para que você consiga convencê-los de alguma maneira, não racionalmente, mas imaginativamente, que talvez a vida possa ser diferente. Que há esperança no evangelho de que as coisas sejam restauradas e refeitas. Aquela mãe que vê o filho estar se perdendo nas drogas, sei lá, qualquer coisa assim. Também, pastor, não tem mais jeito, esse menino aí já era, já acabou. A esperança passa pela imaginação, a esperança bíblica, né? Não aquela esperança vazia de tomara que dê certo, mas a esperança de, cara, Deus pode mudar essa história. Eu não sei como, mas se tem alguém que pode, é ele. Não faltam recursos ao Senhor. Tem muitas histórias que apontam para isso. E talvez outras histórias vão te lembrar. E às vezes é poderoso. Você está conversando com um casal, você fala... se você tiver talvez autorização, você vai dizer assim... Sabe aquele casal lá? Tem alguns casais que já me autorizaram a fazer isso. Então, eles estiveram nesse ponto que vocês estão. Alguns anos atrás. Não é possível, pastor. Eles estão tão bem. Eles são tão perfeitos. Então... Eles tiveram. O que mudou? O que agiu? O que funcionou? E esse tipo de coisa. Histórias funcionam. As pessoas conseguem ver saídas, ou no mínimo imaginar que saídas são possíveis, quando elas veem esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente tirou, assim, eu não sei lá no contexto da igreja que você lidera, mas eu percebi uma coisa que a gente tirou foi testemunha, né? Eu via mais acontecendo na igreja, assim, não, uma irmã, conta isso, vem subir aqui, vem contar um testemunho aqui. Aí ela falava, tipo, olha, cara, meu filho tava doente, a gente orou e Deus curou e tal. Então tinha, assim, essa questão mais, porque são histórias, né? Histórias do que Deus anda fazendo. A Bíblia é cheia dessas histórias, nós
contamos histórias uns aos outros. Eu acho que a gente, nas nossas conversas pessoais, precisa contar mais das nossas histórias também. Verdade. De o que Deus já fez ali, como que Deus mexeu nisso, como que soube que você superou tal problema, me conta um pouco de como foi. E às vezes é um caminho tão inusitado que Deus usou, ou às vezes foi o óbvio mesmo. Então a gente trazer E testemunhar, essas né? Eu acho que até para os nossos irmãos não crentes, a gente quer evangelizar parecendo muito com apologética, né? Do que com testemunho, né? Sim. Eu era cego, agora eu vejo. Não sei explicar. Não tem detalhes. Sei nem o nome dele. Não tem detalhes. Aquele moço lá, aquele que estava lá. Muitas vezes é isso mesmo. É um mendigo contando para outro onde achou o pão, né? Onde achou o pão. Isso é muito bom. Agora, eu sempre começo com essa pergunta, mas eu deixei ela pro final. Como é que é a sua história com o Senhor? Assim, você já vem de uma família cristã ou você foi o primeiro na sua família? Eu fui criado num lar evangélico, numa família presbiteriana, né? Daqui do interior de São Paulo. Minha família vem da região ali da fronteira com o Paraná. Ali nas cidades, na região de Ourinhos e tal. Mas meus pais se mudaram para Brasília quando eu tinha 2 anos. Meu pai era funcionário de carreira do Banco Central e foi transferido para lá. Beleza, então já cresci em Brasília. E cresci na Igreja Presbiteriana de Brasília, a igreja que foi a minha até eu ir para o seminário, até sair para estudar. E não me lembro de não ser de Cristo, certo? Sim, fui ensinado a palavra de Deus e a igreja... Mas você lembra algum momento que virou a chave? Não, foi... Lembro, sempre amei a Cristo, sempre... Gradual, criança já. Talvez em algum momento na minha infância, inserido. Deus tenha, sei lá, nascido de novo, não sei quando isso aconteceu. Eu sinto que na adolescência ficou mais clara a minha necessidade de Cristo. Talvez porque quando você começa a enfrentar mais lutas, você vê mais a sua fragilidade. Então eu percebi com mais clareza quanto eu precisava do Senhor. Mas eu lembro de criança amar a Cristo e confiar em Jesus para a minha salvação. E assim foi. E nisso eu fui crescendo na igreja, servindo como de muitas formas na igreja, né? Servindo nisso, naquilo, ajudando no grupo de mocidade, de adolescentes, etc., participando das várias coisas. Até que senti vontade e o chamado ministerial para ir pro seminário e tal. E levei isso à minha liderança. Falei, olha, eu tô com vontade de ser pastor. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. Falei, pessoal, como é que funciona esse negócio aí? É só ir? Eu posso? O que tem que fazer? E alguns pastores sábios e experientes me ajudaram a pensar sobre isso, família também. Muita gente ajudou a pensar e falar assim, não, então, por que você quer isso? Vamos ver se isso é real mesmo. Vamos ver se você não está só empolgado. Espera um pouco, vamos ver, vamos testar. Assume essa função na igreja, faz isso aqui por um tempo. Uma reflexão bem tranquila, me ajudando a tentar ser mais maduro nisso. Não ir pela emoção, né? Não ir pela emoção, mas ir por um senso de chamado de quero fazer isso, Senhor. Né? A Bíblia fala sobre aquele que aspira ao episcopado. É um anseio, é um desejo. Eu queria fazer isso. Eu falei, eu quero fazer isso, Senhor, posso? E é interessante esse texto, porque aquele que aspira o episcopado, uma grande obra. Isso, almeja excelente obra, grande obra. É excelente obra. Então, é interessante só para frisar para a galera, não é um excelente título almeja. Uma diferente serviço, né? posição almeja, não é? É uma excelente obra, né? Isso, você está querendo entrar num caminho de servir, que é muito bom. Né? Isso o homem que quer ser pastor porque quer ter fama ou quer ter poder, esse deve ficar bem longe do pastorado. Ele é quase um psicopata. Eu tava um dia numa farmácia, um cara me abordou, falou, eu sou marido da fulana, tal, e era uma moça que a gente conhecia, tal. Eu falei, é mesmo? Que legal, como é que ela tá? Tá bem e tal? Pô, eu tô morando em tal lugar, tô abrindo uma igreja lá pra mim. Tô abrindo uma igreja pra mim, eu acho. Eu falei, é mesmo? Que nem tem gente que fala assim, vou abrir uma loja de açaí. Exato. Aí ele falou assim pra mim, porque sempre foi meu sonho ter uma igreja. Aí eu falei, cara, ou ele não sabe o que é igreja. Não tem a menor ideia do que... Ou é um psicopata. Porque a gente brinca, né, que igreja é alugar um lugar, colocar uma placa assim, traga os seus problemas. Estamos aqui para ajudar com os problemas. Sonhar com isso, né, cara? Eu talvez não tenha uma visão realista do que é andar nesses passos mesmo. Exato. E eu gosto muito da forma que o Hernandes Dias Lopes colocava, né, um dia falando sobre propósito, ele falando, a vocação ministerial são algemas invisíveis, né? Dizendo, cara, o Senhor me chamou para isso aqui. Tem dores, tem desafios, tem coisas maravilhosas, mas o Senhor nos chamou para isso aqui. Eu quero fazer esse negócio porque o Senhor me chamou e vamos lá. Vamos assumir essa aí. É isso mesmo. E aí você vai pro seminário e aí começou a sua... Mas aí, na adolescência, você já percebia
uma vocação para o ensino, para essas coisas? Eu creio que hoje, olhando para trás, na época eu não pensava assim, mas era natural, tinha ocasiões de ensinar e tal. Em um contexto de escola, muitas vezes era o que ia lá na frente falar, apresentar o trabalho, sabe? Apresentar o trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Napoleão. Todo mundo de igreja é bom em falar. Né? Normalmente é isso mesmo. É bom em falar, é bom em organizar coisa, porque a gente bota... Fica ouvindo sermão toda semana. Toda semana, cara. Então, sim, já senti uma certa facilidade nisso, mas ao mesmo tempo muito medo também. Tinha, ao mesmo tempo que eu gosto muito de pregar, sempre foi algo que me dava assim, cara, que medo desse negócio, cara. Não era que era uma timidez, não? Eu acho que timidez tem a ver com algo de temperamento também, mas acho que um senso da seriedade da tarefa, sabe? Sim. Assim, cara, o cara... Tem algumas pessoas que não têm noção, cara, que está na frente da igreja com a palavra de Deus aberta, falando em nome de Deus, explicando o livro de Deus e buscando fazer isso corretamente. O cara que acha que isso é uma tarefa leve, ele não entendeu a tarefa. O cara que acha que, é só subir lá e falar uns negócios. Cara, você tem que ter temor do Senhor nisso aí. Então tinha muito medo disso também. Mas aos poucos fui, com o treino que recebi, com maturidade, tudo, fui vencendo esse medo aí. Hoje é mais alegria do que medo. E aí hoje você lidera lá em Brasília? Sim, eu sou o pastor titular da igreja, nomenclatura que a gente usa. Era aqui você estava, não? Não, é filha daquela igreja. Tá. Quando eu terminei o seminário, voltei dos Estados Unidos, um grupo daquela igreja estava já debaixo do conselho da igreja, né? Não de uma forma ruim, mas havia um plano de alcançar uma área da cidade que não tinha ainda uma igreja presbiteriana. Começaram a plantação. E começaram a plantação e falaram, Emílio, sei que você está terminando aí, quer se juntar a gente? Vamos lá, vamos fazer juntos? Bora! Eu voltei para isso, para liderar esse grupo, em 2011 isso, e estamos ainda na mesma igreja desde então, desde 2011, que é a presbiteriana Semear. Legal. Então, é um desafio plantar, né? Mas é maravilhoso, né? É uma delícia, porque você... É como construir uma casa e reformar, né? Sim. Então você vai pôr os alicerces ali, né? São lutas diferentes, né? São lutas diferentes. É desafiador porque você não tem tanta equipe ainda e tal, mas é bem interessante. Mas ao mesmo tempo você planeja a casa com mais liberdade, né? Reformar tem seus limites. Você consegue refazer algumas coisas, né? Fala, gente, bidê, não estamos mais usando, né? Não tira esse negócio. Não vamos nem pôr, né? Mas às vezes você quer mexer numa parede e passa uma viga ali que você não pode mexer naquela parede. Exatamente. Já construir, você planeja como você deseja. Muito bom. Agora, eu amo esse testemunho, sabe? Porque assim... eu lembro assim, não sei se já aconteceu com você, de chegar uma época na minha vida meio frustrado, tipo assim, poxa, eu não sou ex-nada. Não sou ex-nada. Né? Nunca aprontei nada de sair no jornal, né? O traficante lá e se converteu e tal, o fulano, né? E o cara foi pra escola e se perdeu e aí ele volta pra Jesus. Falei, poxa, nada dramático, assim, né? Nada pra contar nos podcasts. Mas aí eu comecei a perceber, tipo assim, cara, esse deveria ser o sonho nosso, e principalmente com os nossos filhos, né? Exato. A gente não devia pensar assim, puxa vida, tomara que esse menino se perca pra ele poder voltar. Isso é um negócio chocante, né? Que ele nunca se... Que ele sempre se agarre a Cristo com a fé. Desde criança, a ponto de ele nem lembrar quando foi, porque tava tão imerso na sua realidade, da sua casa. E a Bíblia sempre foi o livro que ele ama, e Jesus sempre foi o salvador dele, e ele sempre amou servir na igreja de uma forma ou de outra. Cara, então que algum vô tenha uma história dramática, em algum momento histórias, né? Deixa o avô ter a história dramática. Legal, Emílio. Você tá trabalhando em algum projeto novo? Você falou de junho, né? Junho sai o livro sobre pregação e histórias, julho sai a coletânea dos livros de ficção, né, num volume só, então não é um material novo, coletânea disso. Mas eu sempre estou trabalhando em projetos novos, estou escrevendo alguns outros livros aí, um sobre Jacó, que deve sair daqui a um tempo, e estou sempre escrevendo uns 4 ou 5 livros. Tem várias abas abertas. Várias abas abertas, uma com 80% pronta, outra em 5%, outra em 40%, tá avançando em muitos projetos. Poxa, que demais. Poxa, eu portas abertas para vir aqui, pra gente conversar sobre esses novos livros, no momento que você for lançar, e obrigado por esse tempo aqui. Foi extremamente abençoado, e de abençoar a nossa galera aqui, os alunos aí, com essas aulas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi para mim um prazer também poder servi-los. Está sendo muito bom lá na aula, o contato com a turma. E aqui também a gente bater esse papo tão frutífero. Vou deixar as redes sociais do Emílio aqui, para você poder acompanhar. Eu lembro que você era bem ativo lá no Twitter, né? Ainda tô bagunçando lá um pouco. Continua bagunçando? Eu que não entrei mais assim, mas você tá bagunçando lá, então. Ainda mas você tá nas outras. Mas assim, quando digo bagunça, não é treta, não. É falar de futebol, zumbi, essas coisas. Não, é legal. Comida. Tudo bem criativo. Mas também está nas outras redes sociais também. Sim, Instagram né? e tal. Então, vou deixar aqui para você acompanhar e até para quando sair esses livros, você poder ter informações lá. Deus abençoe. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado você que ficou ouvindo, assistindo a gente aqui.
pega esse link, sai mandando pra galera aí. Tenho certeza que tem muita gente que pode ser abençoada por esse papo, sentando à mesa com a gente aqui e batendo esse papo. Ó, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.